patrocínio da Clínica Pai, que é prestadora Álvaro Ernesto, que faz tratamentos mentais, não é isso? Tratamento de problemas mentais, deficiência, também deficiência química, dependência, melhor dizendo, dependência química. E a Pai, você já sabe que fica na Praça Nossa Senhora da Assunção, número 13, no centro de Camamu. O telefone é o 73-3255-2488. Portanto, procure a Pai, viu? Lá em Camamu, e converse com o Dr. Álvaro. E a gente aproveita e dá o nosso boa tarde. Dr. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito Carvalho. Boa tarde, Souza Garapiúna. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a esse público imenso da potente Litoral FM. Doutor Álvaro, nós notificamos, inclusive, anunciamos a semana passada, dos municípios baianos, assim como inúmeros municípios no país inteiro, que estão recebendo médicos estrangeiros desse programa Mais Médico do Ministério da Saúde. Entre os municípios aqui da nossa região, tem Camamu, que segundo saiu no Diário Oficial, recebe um médico brasileiro. Tem Venceslau Guimarães, que também recebe um médico brasileiro. Tem Valença, que terá 3 estrangeiros e um médico brasileiro. E diante, inclusive, do quadro de inscrições, o governo federal anunciou que muitas regiões, muitos municípios ainda ficaram sem o médico, que não se inscreveram. Teremos a segunda etapa, mas de antemão o governo também já começou a importar, em um convênio feito com Cuba, diversos médicos do país Cuba. E esse assunto tem preocupado muita gente, inclusive a classe médica também, né, doutor Álvaro? Com certeza, Zito, nós estamos hoje, excepcionalmente, porque eu venho na quarta-feira, periodicamente às quartas-feiras, apresentar um programa relacionado a temas da saúde. Hoje, pela relevância do tema, pela importância, pelos riscos, por inúmeros fatores, eu estou aqui para oferecer um contraponto à verdade que eles, os autores da ideia, divulgam como sendo uma ideia maravilhosa, que nós entramos na discussão para mostrar o outro lado, um pensamento que esclarece as reais intenções e os reais parcos resultados que vão ser obtidos. Doutor Álvaro, então, qual seria então esse contraponto que o senhor acabou de falar entre aquilo que o governo propaga e aquilo que se observa principalmente pela classe médica? Zito, eu em outra oportunidade estive aqui com o doutor Renato e doutor Edilson Garrido. Edilson Garrido é presidente do diretório local do PT em Nilo Peçanha. E eu sou um filiado do PT há 2 anos e, portanto, venho de dentro do partido fazer uma crítica, porque há uma inversão em relação ao PT anterior. O PT anterior, ele partia das bases, ele consultava as bases, e agora as decisões estão vindo de cima para baixo, por isso mesmo, pouco discutida, pouco elaborada, e nesse caso equivocada, completamente equivocada. Vou lhe dizer alguns pontos que servirão para a nossa discussão, que o governo fez um projeto de importar médico baseado numa premissa falsa de que faltam médicos. Eu já mostrei aqui que não faltam médicos, falta estrutura, falta condições de trabalho, falta dignidade profissional respeitada. E o ministro Padilha, teimoso como ele é, ele insistiu nessa ideia, embora o CREMEB, os órgãos de representação dos médicos, na categoria dos médicos, tenham entrado na justiça e tenham debatido isso nacionalmente. Os pontos importantes são os seguintes: nós médicos, e eu falo agora por mim, não estamos com medo de nenhum tipo de concorrência.
Nós temos nossa formação, conhecemos o povo brasileiro, o território brasileiro. E depois de tantos anos de formado, não temos por que ter medo de médico cubano, português, inglês, australiano, chinês ou japonês. A questão é que abre-se um precedente. Hoje se importa médicos cubanos. Amanhã se importa enfermeiro venezuelano, da terra do Hugo Chávez. Depois da manhã, vai se importar fisioterapeuta da Colômbia. E isso pode ser um precedente muito perigoso, tal qual o precedente de controlar a imprensa, de diminuir a liberdade de imprensa. Um dia se diminuiu a liberdade de imprensa dizendo que está diminuindo porque a imprensa fala o que quer e tem que deixar de falar uma pontinha. Depois isso aumenta para uma ponta média, depois isso aumenta para tudo e depois se instala no país aquilo que nós não queremos ver que ocorreu em 64, que é abolir completamente a liberdade de imprensa e se instituir a censura danosa, a censura que protege os regimes autoritários. Então, nós vamos discutir, Zito, esse precedente escandaloso de trazer os médicos cubanos, que não pode ser aceito pela classe médica, que não pode ser aceito para a população, que incorrerá o risco. Nós vamos demonstrar que a população está em risco. E não pode ser aceito pelos gestores, pelos prefeitos e pelos secretários de saúde, porque uma hora eles terão que responder por um óbito, ou 2 ou 3, e eu não sei se eles estão conscientes de que eles, fazendo um contrato com um médico meia bomba, um médico meio termo, um médico meio médico, não sei se eles estão conscientes de que, ao assinar o contrato, eles estão assumindo um contrato de risco que, inclusive, pode piorar a saúde ou até, quem sabe, se alguns não têm uma boa formação, porque nós não aferimos, alguns possam levar ao extremo, a pior extrema, e até arriscar a vida de algumas crianças, de alguns adultos. Então nós estamos aqui para falar sobre isso. Agora, isso significa que esses médicos, eles não estão sendo avaliados, doutor? Ele não passa pelo aquele processo que se conhece e todo mundo está propagando hoje, que é o Revalida? Não passa. Então, olha, para a população, para os profissionais de saúde entenderem, qualquer médico, isso está na legislação internacional, qualquer médico de qualquer país pode mudar de país. Médico brasileiro pode atender na Argentina, desde que se submeta às leis argentinas. Um médico português pode atender no Brasil, desde que se submeta às leis brasileiras. O que a lei brasileira diz? Que para um médico, por mais famoso e competente tecnicamente que ele seja, vir ao Brasil atuar como médico, ele precisa se submeter a um teste chamado Revalida. Esse teste, ele vai dizer se aquele médico tem ou não tem preparação técnica para exercer a medicina no Brasil. O que estão fazendo agora? Estão dispensando o Revalida, estão dispensando o vestibularzinho, estão dispensando o teste de comprovação de competência profissional. Ora, então nós estamos a descoberto. Nós podemos ter um médico, mas podemos ter um padre no lugar do médico. Não que os padres sejam desmerecidos. Nós podemos ter um médico, mas nós podemos ter um pintor no lugar do médico. De modo que nós estamos operando no escuro. Ninguém sabe quem é que virá para cá, porque o Ministério da Saúde, ele livrou o médico de fazer o testezinho que comprova se ele pode ou não pode, se ele tem ou não tem competência para atuar no Brasil. E se ele não tiver, Zito, e se ele não tiver ouvintes da Litoral,
E se esse médico, que eu chamo de médico meia bomba, porque a formação dele em Cuba não é igual à formação no Brasil, nem no tempo, nem na qualidade, pode ser que venham bons médicos, mas será que entre 100 bons médicos não virão 4, 5, 10 ou 20 que não têm a menor condição de exercer a medicina no Brasil? Quem pagará por esses erros? Será que os prefeitos sabem da responsabilidade deles ao assumir esse compromisso? E quando surgir um óbito? Eu virei aqui triste, não virei aqui contente, mas virei aqui cobrar esse óbito dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde e do secretário estadual de saúde. Então, é uma proposta mal engendrada, é uma proposta que tem inúmeras falhas. Eu vou responder todas as outras falhas, eu estou aqui para alertar a população. Cuidado com o risco. Cuidado que nós estamos na mão de pessoas que não foram testadas, que pessoas que nós não sabemos se têm ou não têm a qualidade para exercer a medicina. Doutor Álvaro, um outro questionamento que está sendo feito, principalmente com os médicos cubanos, é a forma com que eles estão vindo. Né? O dinheiro será repassado para uma instituição, depois vai para o governo de Cuba, e Cuba repassa para o médico dentro do regime que é particular, é peculiar do governo cubano. Né? E muito até se fala em regime de escravidão, um regime onde as pessoas vêm, têm direito à alimentação e moradia, e só Deus sabe o que Cuba vai passar para esses médicos. Aí entra também os direitos humanos nesse aspecto? Entra os direitos humanos. Você vê que dessa vez Padilha, o ministro Padilha, que já não merece mais fazer parte da classe profissional trabalhadora dos médicos, e o CREMEB está questionando isso na justiça, o ministro Padilha dispensou o revalida. Nós falamos agora que não afere a capacidade profissional. Mas o ministro Padilha também está fazendo um acordo com Cuba e não com o profissional. Ele está fazendo um acordo com o governo cubano de Raul Castro. E esses médicos que virão, que o governo está dizendo que vai pagar 10 mil reais, isso é tudo mentira. Ele vai pagar, o governo brasileiro vai pagar 10 mil reais, só que 8 mil reais serão pagos não ao profissional da medicina, serão pagos ao governo cubano, que pode usar lá em Cuba, ou que pode depois repatriar esse dinheiro para o Brasil naqueles famosos Caixa 2, que nós conhecemos, o negócio da mala de dinheiro que veio de Cuba. Então, esse é um dinheiro que é para Cuba, não é para o profissional, não é para o médico. E esse médico vai ficar com 2 mil reais, Cuba vai ficar com 8 mil reais. Ora, então ele estará ganhando muito menos do que os médicos brasileiros. Eles não são médicos meia tigela e meia bomba só na formação profissional, eles são médicos meia bomba também no recebimento do salário, na remuneração. Ora, então esse pessoal vai passar dificuldades. Ele terá que alimentar sua família em Cuba. Digamos que ele mande a metade, ele vai ficar com 1.000 reais. Ora, então serão pessoas que terão dificuldades financeiras. Serão pessoas que, tendo sua família lá em Cuba, eles vão ter que pensar na família que está lá em Cuba. E será que os brasileiros sabem por que a família dele ficou em Cuba? Ficou em Cuba para dar garantia de que esse médico não vai querer ficar no Brasil livremente. Porque se ele fizesse o revalida, ele ficaria no Brasil livremente como médico. Mas o contrato não teria esse compromisso? Não, porque eles vêm, Zito, para trabalhar no local como se ali fosse uma prisão. Ele não pode sair daquele local. Não pode mudar de lugar. Não pode mudar de lugar. Ele não pode ir para outra cidade dar um plantãozinho. Ele não pode dar um plantão no hospital. Quer dizer, é como se ele dissesse assim, olha, eu estou mandando um médico, um quarto de médico, que só pode fazer isso nesse lugar e não pode ter a liberdade, como existe na legislação brasileira, dos médicos entrarem em qualquer hospital, verem qualquer paciente, avaliarem qualquer paciente, terem liberdade profissional.
Então, eles vêm sem o revalida e vêm também com sua liberdade castrada. Vêm com sua liberdade castrada. E isso é chamado regime similar à escravidão, porque são médicos que virão escravizados. Agora, aí alguém pode perguntar, mas por quê? Porque em Cuba um médico ganha menos de R$100 por mês. Então é claro que se ele ganha menos de R$100 por mês, ele vai estar disposto a vir para o Brasil com uma promessa de R$10.000, onde 8 ele deixa em Cuba e 2.000 ele vai usar para viver. Então, mais um descalabro, mais uma coisa mal feita, que nós estamos aqui para responder mais alguma pergunta. Pois é, doutor. Então essa preocupação aí em relação, inclusive, aos direitos humanos desses médicos que vêm, vai totalmente contrária ao que preconiza a legislação brasileira. Não, eles estão rompendo a Constituição, as legislações abaixo da Constituição, afrontando o Ministério Público, afrontando os direitos humanos, direito humano que é tão reclamado pelas esquerdas. Quer dizer, você veja que os direitos humanos protegem até pessoas que fizeram crimes hediondos. Olha, e onde está os direitos humanos que não vão proteger as criancinhas brasileiras que vão ser atendidas naquilo que há de mais valioso, que é a sua saúde, a sua vida, atendidas por um profissional que nós não sabemos a qualidade dele. Pode ser um excelente profissional, mas pode ser um que troca dipirona por medicamento para diarreia. Quem sabe? Nós não sabemos. Então o que eu vim dizer assim, olha, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não tenho medo da concorrência, eu tenho um PSF em Camamu na rodagem. Eu posso lhe dizer, se o médico cubano que virá, não é o caso de Camamu, que contratou um médico brasileiro, mas se fosse um médico cubano, nós não vamos tratar mal os médicos cubanos, não, porque eles são dignos de pena. Eu dou o meu PSF para ele funcionar só para demonstrar que eu não estou com medo da concorrência, eu estou com medo do precedente. Hoje é médico, amanhã é enfermeiro, depois é fisioterapeuta, depois é psicólogo, e vão começar a importar gente de qualquer forma. Isso é que precisa ficar claro. Agora, doutor Álvaro, diante dessas constatações, né, o que a classe médica, o que o CREMEB, o que outras entidades que estão ligadas justamente à área médica, aos direitos humanos, vão estar fazendo? O senhor tem informações, notícias de que algumas providências serão tomadas em relação a isso? Ah, tenho sim. Em todas as instâncias, o Conselho, os Conselhos Regionais de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, que é uma entidade respeitável, uma entidade respeitável a toda a prova, os sindicatos dos médicos, as associações de médico, de cardiologista, disso, de pediatra, daquilo, todos entrarão na justiça. E eu, cidadão comum, médico, se aparecer um médico desse que não foi testado, um médico desse que vem com trabalho escravo, um médico meia bomba em Camamu, eu, pessoa física, Álvaro Luiz da Silva, entrarei na justiça. Porque a justiça só age quando ela é provocada. Eu vou me dirigir ao Ministério Público e provocar no Ministério Público e na Justiça a fiscalização. Porque não é possível que se faça do Brasil um quintal do mundo. Eu não aceito isso. E nós vamos combater tudo isso. Doutor Álvaro, a gente tem um tempo resumido na segunda-feira, né? Como sempre, a gente tem muitos assuntos a serem tratados. Hoje a gente não poderia deixar de tratar desse assunto, haja visto que esse final de semana muitos médicos estrangeiros chegaram ao nosso país e a gente viu isso na mídia ao tempo todo. A gente gostaria de agradecer ao senhor esse momento aqui e dizer que em outra oportunidade nós estaremos também tratando desse assunto à medida que as coisas forem acontecendo, à medida que as entidades brasileiras forem tomando as devidas providências, né, fazendo as suas interpelações, inclusive judicial, a gente também vai estar tratando desse assunto, contando com a colaboração do senhor aqui no nosso programa. Pode sempre contar com a minha colaboração, Zito. Eu convoco todos os profissionais da área de saúde para darem a sua colaboração, dizer a sua opinião. A Litoral é feliz, mais uma vez, quando ela mostra os contrapontos. Não pode vir uma coisa pronta e ficar como verdade absoluta. Então tem que ter alguém que mostre o outro lado. E eu, Zito Carvalho, ouvintes da Litoral, eu
Por exemplo, eu disse, eu sou médico do PSF da Rodagem Camamu, muito me orgulho, é uma população que é da minha cidade. Me distinguiram me dando esse trabalho. Eu coloco assim, vem um médico, vamos fazer então da seguinte maneira, vamos colocar, ora, o senhor quer doutor Álvaro ou quer o médico novo? Chega no outro, você pergunta, o senhor quer doutor Getúlio Malta ou quer um médico novo que veio aí sem a gente saber de onde veio? Eu acho que é bom consultar, o plebiscito está indicado nesses casos, plebiscito municipal. E eu vou encerrar, porque sei dos seus compromissos e você já foi gentilíssimo em me ceder o espaço para esse contraponto, dizendo o seguinte: sobre as leis, diz Khalil Gibran, que dizeis das nossas leis, mestre? Ele respondeis, vós vos deleitar em fazer leis, mas vos deleitais mais ainda em infringi-las. O que está acontecendo? Estão infringindo várias leis, e por isso que nós temos certeza que esse é um programa que desanda, esse é um programa que não vai para frente, esse é um programa que morre ali na frente. Mas, para encerrar, eu estou dizendo, população da nossa região, meus diletos amigos, irmãos conterrâneos camamuenses, não vamos tratar mal nenhum convidado, nenhum médico que chegue a Camamu, mas vamos ter o cuidado de aferir se é melhor estar com esse médico que nós sabemos, não sabemos nada, ou se é melhor doutor Hilton, se é melhor esse médico, ou se é melhor doutor Getúlio, se é melhor esse médico, se é melhor doutor Álvaro. Não é que eu acho que sou melhor do que eles não, porque de lá podem vir alguns excelentes médicos, mas nós não sabemos, estamos no escuro. Então, a minha boa tarde, eu espero que eu tenha colocado para a população uma reflexão, um motivo para a reflexão. Pensem bem, vão à Câmara de Vereadores para ver se lá os vereadores são responsáveis por esse convênio. Procurem a prefeita, vão ver se a prefeita é responsável por esse problema, se ela sabe os riscos. Procure a secretária de saúde, pergunte à secretária de saúde, secretária, o que vai acontecer se meu filhinho de 1 ano de idade não se der bem numa consulta ou num atendimento, que pode ocorrer com qualquer profissional, mas se ocorrer em série, o que vai acontecer se houver em série problemas pela dificuldade ou pela incapacidade de atendimento, pela não qualificação técnica, que é uma hipótese, eu não estou dizendo que é a verdade, mas é uma hipótese. Boa tarde. Ok, conversamos aqui com o Dr. Álvaro a respeito do Mais Médico, principalmente por conta da grande leva de médicos que chegaram, médicos que chegaram ao nosso país no último final de semana em especial, e toda a mídia divulgou, e a gente traz aqui o contraponto, trazendo também o Dr. Álvaro para falar a respeito desse assunto. Bom,